pessoal, no vídeo de hoje o assunto vai ser: e quando nasce o segundo filho? Né? É aquela preocupação que o papai e a mamãe sempre se perguntam: como será agora que vai chegar o segundo? Não pelo segundo, mas pelo primeiro, né? A preocupação é pelo primeiro, que é o mais velho, e pelo posicionamento dos pais, né? Como é que eles vão se sentir em relação a cuidar de duas crianças? Então isso sempre paira, por mais que você deseje, né, o segundo filho, mas sempre fica aquela coisa, né? Será que eu vou saber me dividir? Será que eu vou dar conta de dois? Será que o outro vai sentir ciúmes? Será que ele vai ficar mal? São essas perguntas que pairam o nascimento de uma segunda criança, né? De um segundo filho naquela família. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, ok? Bom, claro que ciúme vai existir, né? E eu vou dividir esse vídeo em duas partes, mais ou menos assim, para poder a gente se localizar. Aquela família que tem o segundo filho, quando o primeiro já tem abaixo e acima de 5 anos. No caso do abaixo de 5 anos, ele é menorzinho, ele ainda está vivendo toda aquela fantasia, né, da sua majestade o bebê, e como Freud já nos falava, né? Toda a casa é voltada para ele, tudo é voltado para ele, é tudo dele. Então, os dois ali, pai e mãe, estão dando atenção para ele. E de repente vem um irmãozinho, que é um estranho, que ele nunca pediu, é um estranho sim para ele, né? Ele não pediu nada e de repente chega um outro, que pode ser menino ou menina, e que vai, de certa forma, tirar aquele lugar. Claro que a criança não sabe, a criança muitas vezes até pede: mamãe, eu quero irmãozinho, papai, eu quero irmãozinho, mas ela não sabe o que ela está pedindo, né? Ela não sabe o que ela vai viver, qual vai ser essa realidade com esse outro bebê em casa, né? E de repente chega esse bebê e claro que vai tirar o lugar dele, não tem como ser diferente, não tem como ser diferente, porque essa criança menorzinha, o bebê que nasceu, exige muito do pai e da mãe, né? Exige muita atenção. Existe porque é menor, pela própria situação dele de fragilidade, né? Ele nasce numa situação de muita fragilidade, então exige mais dos pais. E o maiorzinho, ele já está numa posição de certa independência, né? De fralda, de comida, já come sozinho, né? Ele já está numa certa independência. O pequenininho não. Então, essa criança vai tirar esse lugar, sim, vai tirar. Eu vejo aí dois lados. Para a criança, tem um lado ruim, porque claro que ela perde aquele lugar de prioridade dentro de casa. Perde, mas tem um outro lado. Tem um lado, é bom que ela perca. É bom que ela não se sinta sua majestade bebê toda a vida, que tudo é voltado para ela. É bom que ela se sinta assim. Freud já nos dizia, né, que a criança tem vários momentos de perda, né, de frustrações na vida, de privações. A primeira privação era a questão do nascimento, o próprio nascimento. Você é privado daquele quentinho do útero materno. Você é privado daquela situação ali que você não fazia nada. Você não precisava se esforçar para se alimentar. Você não precisava se esforçar para respirar sequer, né? Você ficava ali numa boa, só naquele líquidozinho ali gostosinho. Então, quando nasce, você tem que fazer tudo. Você tem que respirar para viver. Você tem que chorar quando você está com fome, ou está com sede, ou quando tem algo te incomodando, né? Você tem que fazer muita coisa. Então você já foi privado de alguma coisa, já tem um certo trauma aí, né? Uma certa privação que, claro, não é legal para ninguém, né? Depois, na hora do desmame, quando a mamãe não vai dar mais o peito, que tem que ser tirado o peito mesmo, ou mamadeira, né? Eu tô falando do peito aqui, mas pode ser mamadeira também, não importa. O importa é a acolhida daquela mãe naquele momento da amamentação. Ele vai perder aquele momento, ele vai tomar o leite no copinho, ele vai, né, começar a ver isso de outra forma, ele vai perder essa amamentação, que era feita com aquele momento tão particular entre os dois. Então essas perdas, e a terceira perda fundamental aí agora, né, na sequência, é o nascimento do segundo filho, do irmãozinho que ele não pediu. E ele vai perder esse lugar. E aí ele perde esse lugar, mas tem o lado ruim e o lado bom. O lado bom é isso, porque ele não vai ficar toda a vida nesse narcisismo primário, que é como a gente chama essa fase da criança, de tudo voltado para ela.
né? Ele tem que perder isso mesmo, ele tem que saber que o amadurecimento é isso, é perder um pouco desse lugar. E é ruim porque ele vai sentir, toda perda gera dor, né? Gera angústia, gera sofrimento, e a criança não sabe se expressar, ela não tem o domínio da linguagem ainda. Então ela não sabe dizer o que ela está sentindo, mas algo ali não está legal. Algo ali, ela não está bem com aquilo dali, ela não está se sentindo bem com aquilo. Então ela começa a atuar, né? A criança de 4 anos, ela atua. Ela não se expressa em palavras, mas ela atua. O que é atuar? Atuar é agir. Ela age primeiro, numa primeira postura. Ela pode jogar no corpo. Ela passa mal, ela vomita. Qualquer coisa que come, vomita. Vomitar, jogar para fora aquilo que está fazendo mal, né? Às vezes do nada, não quer dizer que ela está com algum problema. Ela vomita, comeu, vomitou. Ou tem diarreia, ou tem alergias que não tinha antes. De repente aquela criança começa a ter esses sintomas, né? E aí quando o médico vai ouvir, né, a queixa da mãe, vai ver que tem uma criança que nasceu naquela família. Qual é o contexto onde essa criança está vivendo isso? É o contexto onde tem um bebê novo na família, né? Então essa criança de 4 anos, ela vai se expressar assim, no corpo. E gera uma certa raiva, que a raiva vem do ciúme. O ciúme daquele que veio tirar o seu lugar. E já na criança maiorzinha, tudo que eu estou falando aqui, pessoal, a gente está falando de uma forma geral, tá? Porque tem a singularidade de cada criança. Cada criança vive isso de uma forma. Uns mais intensamente, outros menos intensamente. É no singular que a gente trabalha as emoções, que a gente estuda as emoções, né? E como a pessoa se porta, como a pessoa lida com as emoções. É no singular de cada um. Mas eu estou falando aqui daquilo que a gente ouve na clínica e que se repete em toda criança, né? De uma forma geral. A criança está com ciúme. O que é ciúme? Ciúme é perda. O ciúme é originário de uma perda, de um sentimento de perda. Perda de quê? Do amor dos pais. A criança sente que perdeu o que era dela, o amor dos pais. E os pais não gostam mais dela como gostavam antes. Ela agora o papai e a mamãe só se volta para aquele estranho que nasceu lá, que chegou agora. Então o papai e a mamãe se voltam para eles e me deixaram de lado. Eu perdi. Se eu perdi, eu vou sofrer, eu vou me angustiar. E eu vou expressar isso no corpo de várias formas. Mas também eu posso atuar, né? Se eu for maiorzinho, eu já estou pensando, ele estou vendo. E aí eu começo a agredir. Vem a agressão, vem a tristeza, né? Pelo ciúme, você dá um beliscão no irmãozinho, você derruba o irmãozinho, você empurra o irmãozinho, do nada, assim, sabe? Sem querer querendo, né? E aí a pessoa vai lá e faz isso mesmo. Isso é demonstração de ciúme, é demonstração de que você não está feliz, que você não está satisfeito, que aquele outro veio para tirar o lugar, né? E a criança maior, ela já consegue falar. Quando você leva um menino de 5, 6 anos, 7 anos até, para uma terapia, porque o papai e a mamãe começam a ver que tem sintomas que aquela criança não apresentava antes e ela está apresentando, você percebe isso. Você percebe na clínica que essa criança fala, a criança de 6, 7 anos, ela fala mesmo. Que aquela criança, papai e mamãe gostam mais do outro do que de mim. Se forem 2 meninos, ou 2 meninas, do mesmo sexo, sempre vai existir uma competição ali entre as duas, ou entre os dois, no amor dos pais, né? Porque eles são do mesmo sexo, os 2 são meninos. Normalmente, se existem meninas, se é um casal, né? Um casal, menino e menina, cada um preserva muito o seu lugar, porque a menina tem o lugar da princesinha da casa, o menino tem o lugar do reizinho lá. Então, isso aí fica muito, a proporção que o tempo passa, fica claro para os dois a posição deles naquela família, naquele lugar, naquela casa. Porque cada um assume um lugar naquela configuração familiar. Bom, agora, o menininho maiorzinho, ele se expressa sim. Ele se expressa, ele sente. Há também um processo que muitos fazem, né? Com 4, 5, 6 anos, eles regridem. Eles podem regredir no seu desenvolvimento psicossexual, a fases anteriores. Eles podem, de repente, querer mamar. Ah, eu quero mamadeiro. De 4, 5 anos eu já vi fazer muito isso. Ele volta a querer mamar, volta a falar pequenininho, bonitinho assim, gaguejando, como bebê.
volta a fazer xixi na roupa, que já não usar mais fralda, volta a fazer xixi na fralda, volta a pedir para usar fralda, a pedir mamadeira. Por que ele faz tudo isso? Porque ele sente que o irmãozinho, que é menorzinho, que é mais amado do que ele. Por quê? Por ser pequenininho, por ser bebê. Então ele quer voltar a esse estágio de bebê, onde também ele era amado, ele era querido. E agora não sente mais assim, né? Não se sente mais assim. Essa intensidade de todo esse sentimento dessa criança varia de criança para criança, tá? Claro, quero deixar isso claro aqui, pessoal. Cada criança sente de uma forma, que vocês podem estar pensando, meu filho não viveu isso. Pode não ter vivido, mas vive outras coisas, ou às vezes passou despercebido esses sintomas aí que eu falei anteriormente. Uma alergia, uma tosse, uma gripe que não para, que não passa, ou uma gripe que está sempre se repetindo, uma virose, né? Vai para o médico, uma virose. E passa remédio, vão passar, vai passar. Alergia ao leite, intolerância à lactose. E às vezes não é nada disso. Às vezes é ciúme do outro irmão que está chegando ali naquela configuração. Por isso que é importante você entender um pouco, né? O pai e a mãe, agora vamos falar um pouquinho da postura do papai e da mamãe. O papai e a mamãe muitas vezes vão pelo emocional e eles acabam dando mais atenção àquele pequenininho porque exige mais dele. Não quer dizer que ele goste mais de um do que do outro, não. Quer dizer apenas que o menorzinho precisa mais do papai e da mamãe, por isso que eles dão tanta atenção. Mas você que sabe disso, tem um conhecimento sobre isso, o que você tem que fazer? Enaltecer o mais velho, no sentido de que ele pode ser um ajudante seu para cuidar do neném. Incentivar esse lado da maturidade dele, que ele está crescendo, que ele está bem, que ele está bonito, que ele está ajudando a mamãe e o papai. Incentivar essa autoestima dele, para ele não se sentir em momento algum rejeitado, porque muitos se sentem rejeitados. E nessa fase, até 7, 8 anos, todos os acontecimentos desse triângulo, desse quarteto aí nessa família, vai marcar essa criança pro resto da vida. E muitas vezes você pega o paciente adulto na clínica e ele traz lá aquela criança que um dia se sentiu rejeitado pelo papai e pela mamãe. Ele traz lá aquilo ali. E aí ele vai reproduzir isso na vida. Qualquer coisinha ele está se sentindo rejeitado no mundo. Né? Na fase adulta. Falando lá do adulto, porque a marca ficou lá atrás. Ele se sentiu um dia assim, rejeitado. Então sempre valorizar o lado daquela criança maiorzinha, do mais velho, né? Que ele agora pode ajudar, que ele está crescendo, incentivar nos estudos, já está lendo, que geralmente é a fase de começar a aprender a ler e tudo mais, né? E no esporte mesmo, incentivar a questão do esporte. Você não pode deixar de lado esse e ficar atendendo só o outro. Isso aí o papai e a mamãe tem que tomar consciência disso. Tem que conhecer isso aí, saber que fase o filho está vivendo. Não ia entrar leigo nessa história por aí, tá? E uma coisa importante também, o pai e a mãe estarem unidos, né, nessa sensação, nesse sentimento. Não é um ir por um caminho e outro por outro, não. Muito menos comparar filhos. Né? O outro vai crescendo e você começa a comparar. Mas fulano faz isso, você não faz. Essa comparação, cada um é cada um. Embora criados na mesma família, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, não são iguais. As pessoas têm a sua subjetividade, as coisas natas que vêm com ela, da sua hereditariedade, a sua forma de perceber toda aquela situação familiar. Então não dá para ficar comparando filhos. Não dá para comparar, não façam isso porque é um desastre depois. Aquele que foi denegrido, né, que sentiu que não se deu bem com papai e mamãe não elogiou, ele vai se sentir a vida inteira rejeitado. Ele sai por aí carregando isso. Gente, eu não quero aqui atribuir responsabilidades a papai e mamãe, assim, no sentido de culpabilizar, não. Eu não estou culpabilizando, eu só estou colocando que a pessoa tem que tomar conhecimento das coisas, a pessoa tem que entender o que acontece com os filhos e o que aquela criança pode estar sentindo naquele momento, para poder ela não cair no sentido de não fazer sabendo o que está acontecendo ali. Você não consegue 100% não, gente, não consegue. Educação de pai e mãe, 100%, esquece.
Não existe. Você é filho também de papais e mamães, que você veio por aí de famílias, né, totalmente diferentes, tanto o pai como a mãe, e vocês trazem isso e vocês fazem, reproduzem muitas vezes dentro de casa. Né? A forma como você viveu lá com seu irmão, com sua irmã, com seus irmãos, você pode estar reproduzindo ali com seus filhos. Ou com seu pai e sua mãe lá, você vai reproduzir ali. Então, não dá para ser 100%, mas pode se melhorar, né? No momento que você consegue entender o que acontece com a criança, no momento que você consegue entender, né, o que eu estou fazendo, o que essa criança está vivendo, o que ela pode estar sentindo, né, que você se preocupar e se questionar sobre isso, você vai estar fazendo um trabalho melhor enquanto pai, enquanto mãe. Porque, infelizmente, né, mas é assim, a vida é assim, tudo acontece nessa fase. A gente tem que ter muito cuidado com os filhos, toda a vida, né, mas até 7, 8 anos, todas as marcas ficam. E vão aparecer lá mais tarde na fase adulta, adolescência, fase adulta, e muitas vezes droga, um monte de coisa, é resultado dessas vivências anteriores muito precoces, que muita gente não acredita não, mas você tem comprovado isso na clínica quando você atende o adulto e que ele fala das suas queixas. E você percebe onde que está o que aconteceu lá no complexo de Édipo ou na relação papai e mamãe. Você começa a entender que foi lá que está a sua marca. Por isso que é bom a terapia, né? Porque a terapia ajuda você a ver isso, você entender melhor isso aí, né? E entender o que você está fazendo. Por que você está repetindo essa história? Por que você está com uma autoestima tão baixa, por exemplo? Né? Por quê? Porque um dia você se sentiu desvalorizado pelo papai e pela mamãe. Então, filhos não tem que comparar. Cada um é um, tá? Bom, eu sei que tem papai e mamãe que muitas vezes não consegue lidar com essas situações, não sabe e tudo mais. Tenho recebido perguntas, né, que falam sobre isso, comentários e tudo mais. Procure ajuda, gente. Procure ajuda, porque muitas vezes o papai e a mamãe levam para terapia, o filho, 7, 8 anos vai para terapia. Porque está fazendo isso, está fazendo aquilo, está mal na escola, porque é a fase de aprendizagem, no início da aprendizagem, leitura, escrita e tudo mais, e a criança está mal na escola, não quer estudar e etc. E aí vai para terapia, ver o que acontece. Muitas vezes, quem precisa ir para terapia é o papai e a mamãe. Porque a terapia de criança só funciona se o papai e a mamãe também participar da terapia. Porque a criança, como eu já fiz vídeos anteriores em que eu falei sobre isso, a criança é o sintoma da família. O que quer dizer isso? Ela está reproduzindo o que ela está vivendo ali. E ela reproduz das mais variadas formas, né? Que pode ser tudo isso que eu já falei aí. Inclusive, ficando mal, brigando dentro de casa com os irmãos, brigando com papai e mamãe, sendo agressivo demais, não querendo ficar... talvez um TDA nem seja TDA ou TDAH. Talvez seja fruto de tudo isso aí. Todas essas vivências que ele criou, ele ficou muito agitado com tudo isso e não consegue parar o seu pensamento. Né? Talvez, a gente então tem certeza, você só tem certeza de diagnóstico depois de um tempo com aquela criança para você dar o diagnóstico. Não se dá diagnóstico assim, de primeira consulta, tá? Primeira coisa. Então, papais e mamães, se você não sabe e não consegue lidar com isso, busque ajuda. Seja uma terapia, faça a sua terapia, vá conversar com alguém que entenda mais, que saiba, mas não continue cometendo esse erro, né? Esse erro, né, que papai e mamãe sempre cometem. Não estou aqui para julgar papai e mamãe, por favor, porque eu também sou mamãe, já fui mamãe, e caí em erros, e aprendi, levantei, e aí eu acho que é um pouco de cada um buscar isso. Né? Quando eu tenho um problema, se questionar, para aí. Em vez de culpabilizar. Em vez de culpabilizar ou o marido, ou a mamãe dela, ou o papai, não. Faz procurar sua culpa, né? Onde que eu tenho responsabilidade sobre isso? Qual é a minha responsabilidade sobre isso, essa história que está acontecendo com meu filho? Porque sempre tem uma participação de alguém aí, do pai, da mãe, porque a criança vive a maior parte do tempo, nessa fase, é na família, né? Não é em outro ambiente, é na família. Tem escola? Tem, mas a família é a família. A família tem um lugar. E esse lugar é da família, é só dele, só do papai e da mamãe. Nem escola não vai resolver isso não. Não joga para professor lá da escola, meu filho fica o dia inteiro na escola, mas pai e a mãe, a relação com pai e mãe é diferente. Não é a mesma relação que tem lá na escola com a professora. Ela vai só reproduzir lá.
Então é isso, gente, queria falar sobre isso, porque muitas pessoas até falam assim, eu queria ter o segundo filho, mas tenho medo, tal, muitos comentários a respeito disso. Meu filho está querendo o segundo filho, está querendo um irmãozinho para brincar. Tenha o segundo filho, se for do seu desejo. Filho é pra gente ter se a gente quiser, se a gente estiver aberto a isso naquele momento. Se não, espera mais um pouco, espera outro momento, ou não. Ou não, a opção, a escolha é sempre sua. E não deixe de procurar se conhecer um pouquinho melhor, porque isso ajuda muito na criação dos filhos. É isso hoje, gente. Obrigada. E se vocês gostarem, compartilhem. Até mais. Até o próximo vídeo.